nós temos algumas boas notícias, nós estamos ainda a falar da primeira fase, não é? E há estratégias também de candidatura que depois teremos de ver Uhum. como é que estes números vão ficar depois da segunda fase. Mas olha, há uma boa notícia, nós temos aqui, por exemplo, que aumentam muito a procura pelos cursos de chamada educação básica, portanto nós Uhum. temos ouvido muito que temos falta de professores e como é difícil muitas vezes formar professores e curiosamente, na minha opinião, até como alguém que foi professora no ensino secundário, quanto mais novos são os alunos, mais é difícil é formar professores. Até que quando se chega mesmo aos primeiros anos, aquilo implica técnicas, não é? Especiais de ensino e, portanto, temos aqui uma boa notícia, sem dúvida. Por exemplo, temos também nas escolhas, aqui estou a falar pura e simplesmente das escolhas que os alunos fazem, temos uma má notícia, na prática que é algo que confirma aquilo que já se tem vindo a falar e que hoje destaquei até aqui no vencedor, e que é o total desinteresse, ou o enorme e crescente desinteresse dos alunos, dos jovens, por áreas que se prendem muito com aquilo que toda a gente diz mais gostar. Por exemplo, a floresta. Hum. Os cursos das áreas de tudo o que tem a ver com a agricultura, com as florestas, com a gestão florestal, o desinteresse é enorme, mas enorme. Pode mesmo dizer-se que em alguns casos, nomeadamente na Universidade de Trás-os-Montes, o curso é mantido meramente por razões de interesse nacional, quer dizer, Hum. para não fechar, porque existe um desinteresse, o que depois é muito contraditório com as declarações de amor diárias perante a floresta e de indignação perante a floresta que arde, mas depois Hum. ninguém quer estudar gestão florestal. É muito interessante. Provavelmente assim não levam a sério, não é? As declarações de amor. Não, o curso tem alta empregabilidade. Altíssima empregabilidade. Hum. Portanto, os cursos dessa área, mas pronto, são algumas constatações, assim, num primeiro olhar, mas agora o cerne deste programa é o que é que está a acontecer com o ensino superior, não é? Há um menor interesse. Bem, e sempre que em Portugal acontece alguma coisa, nós voltamos imediatamente a sacar daquela cartilha neorrealista que nos diz se não há interesse, se algo está a correr mal é porque não há dinheiro. Portanto, se houver a tal, nos incêndios é os meios aéreos, aqui é a chuva de dinheiro. Portanto, alguma coisa está a acontecer. Talvez não seja tão só isso, ou sobretudo isso, mas já vamos ver. É preciso perceber que o ensino superior, ou aquilo realmente a licenciatura, agora também já com mestrados integrados, nós estamos a falar durante muito tempo, o seu prémio salarial era interessante, ou seja, quando se comparava com os licenciados com os não licenciados, a diferença salarial era interessante. Nós, neste momento, por exemplo, a Fundação José Neves divulgou o ano passado um estudo que ia até 2022, se não estou em erro, e em que dava conta que a diferença salarial entre jovens com ensino superior e com ensino secundário tinha atingido mínimos históricos. Portanto, tinha passado de 50% em 2011 para 27% em 2022. Não estou a dizer que isto seja bom ou que seja mau, estou a dizer que, do ponto de vista salarial, pode começar a surgir vários jovens como o ensino superior não valer a pena o investimento, porque conseguem um emprego onde ganham mais ou menos o mesmo, ou não necessariamente muito menos, e bem, então se for em algumas atividades profissionais até podem ganhar mais. Portanto, temos essa questão. Já não se pode dizer o mesmo em relação ao mestrado. Aí a diferença entre quem tem mestrado Hum. e o ensino secundário, a diferença salarial Compensa. sim, é muito favorável a quem tem mestrado. Depois temos também aqui, e talvez se prenda exatamente com aquilo que eu acabei de dizer lá atrás, que se prende com o rastro do dinheiro, e que é, em 2022, em cada 100 pessoas com ensino superior completo, 61 eram mulheres e 39 eram homens. Portanto, nestas coisas do trabalhar, os homens são muito mais espertos que as mulheres são muito mais laboriosas, coitadinhas, andam ali. Portanto, os homens talvez já tenham seguido o rastro do dinheiro e façam parte, e sejam eles também muito o grupo dos que acham que não valerá a pena o esforço, o trabalho, o investimento. Este é um assunto ao qual, hoje de manhã, até a trocar algumas mensagens com a Patrícia Fernandes, que nos faz aqui muitas vezes companhia. Ela Uhum. dizia que esta questão do rastro dos rapazes perdidos, que é uma coisa muito importante, e está já mais ou menos orientado nas nossas cabeças, que devemos fazer um programa sobre isto, quer dizer, o que é que está a acontecer aos rapazes, porque nós ainda temos um discurso só para falar da questão das mulheres, mas nós estamos aqui, porventura, também
com esta feminização do ensino superior pode também querer dizer alguma coisa. Portanto, há aqui também a ter em conta. E depois temos, para este ano, mas esta questão da feminização, ou seja, quero apenas dizer que existem certamente menos homens interessados em alguns cursos no ensino superior, mas aquilo que nós tivemos este ano para lá diz que são tendências de fundo, não é? Poderá considerar-se que o ensino superior em algumas áreas não vale a pena o investimento, talvez os rapazes também estejam menos interessados no ensino superior. É interessante que eu digo rapaz, eu quando me candidatei ao ensino superior sentia-me para lá de adulta, absolutamente, se alguém me tivesse tratado por rapariga, teria ficado muito ofendida, ou mesmo até por jovem. Mas enfim, tivemos aqui este ano uma quebra grande, tu aliás referiste-a com números muito expressivos, penso que é claro que estamos na primeira fase, vamos ver como é que as coisas ficam com a segunda, mas pode não ser suficiente para dar resultados muito diferentes. E nós tivemos aqui algo este ano muitíssimo importante, que são as alterações dos critérios de admissão ou, de uma maneira grosseira, a reposição de alguns dos critérios de admissão pré-Covid. E, portanto, nós, perante isso, esta reposição, o que é que acontece? Nós chegamos, efetivamente, muito porventura, sobretudo isto fez-se sentir ainda com mais acuidado nos politécnicos, nós temos, de facto, aqui uma quebra muito, muito, muito grande, e sobretudo nos politécnicos pode chegar aos 20% de candidaturas. Mas é importante ter em conta... Helena, só para contextualizar os ouvintes que não estão a par aqui da realidade do concurso, portanto, a reposição, grosso modo e de forma muito simples, a reposição das regras tem a ver com a necessidade, sobretudo com o peso dos exames. Portanto, o peso dos exames nacionais. Passou a pesar o resultado de 2 exames em vez de 1. Sim, mas esta surpresa só acontece porque as pessoas não repararam nos resultados dos exames nacionais do secundário em 2025. Eles tiveram médias mais baixas em 16 disciplinas, incluindo matemática. Portanto, nós estamos com uma tendência de queda na maioria das 25 disciplinas. Isto aqui estamos a falar de disciplinas que foram avaliadas e depois temos mesmo notas muito baixas, negativas, em matemática aplicada às ciências sociais e geometria descritiva. Nós estamos com uma tendência de queda nos resultados dos exames nacionais e não estou a falar apenas naquelas disciplinas, isto estamos a falar aqui de avaliações, porque depois as disciplinas para acesso à faculdade já estamos a falar de outras. Ora, aquilo que nós temos aqui é que esta tendência de queda há de depois traduzir-se em alguma coisa e que é, porventura, na maior dificuldade de acesso ao ensino superior, e não é apenas na queda das candidaturas. É também a nota mínima de entrada também está a baixar em alguns cursos, ou num número significativo de cursos. Portanto, nós temos aqui um problema de alunos que chegam pior habilitados. E isso talvez também explique uma outra coisa, antes de irmos então a este gravíssimo problema deste ano, sobretudo da queda das candidaturas, e que é, nós também, tal como não temos prestado atenção à tendência de queda do número significativo de disciplinas nos exames do secundário, também não temos dado grande atenção ao facto de muitos alunos, ou uma percentagem significativa de alunos, desistir. Eles chegam, portanto, antes de haver este problema do acesso deste ano, não é? Nos anos em que o acesso aparentemente correu muito bem, eles depois chegaram ao primeiro ano e não fizeram. Aliás, nós tratámos disso ontem aqui já no Vencedor, e isto então aí, neste momento, sobretudo as pessoas da área dos politécnicos estão muito alarmadas, dizem que isto que é uma grande desigualdade, mas se alguém quer falar de desigualdade, então podemos falar de
quando se deixam entrar alunos no superior, em que eles vão mal habilitados e o recurso a isso são as explicações. E não tem nada a ver o que se paga de explicações num primeiro ou num segundo ano de faculdade com aquilo que se paga de explicações no secundário, mesmo no 12º ano. Portanto, porquê? Porque as pessoas já estão na faculdade, as famílias fazem ali um esforço brutal para que eles não desistam da faculdade e é de facto ali um grande esforço. Podia pensar-se, então, que perante isto, os dirigentes, sobretudo do Politécnico, perante isto e das outras faculdades, estariam a pensar em recuperação dos seus alunos que chegam não tão bem habilitados, programas de recuperação desses alunos, combate à desistência, perceber o perfil do aluno que desiste, ou porque é que este ano estão com menos candidaturas, mas aquilo que veio, e agora aqui estou a entrar absolutamente no domínio da opinião, temos 3 pessoas em estúdio que não são minimamente obrigadas a concordar comigo, mas nós tivemos as declarações que vêm da parte do Politécnico, em que o que vem impedir é a alteração das regras de acesso. Ou seja, eles não chegaram lá por causa das regras de acesso, então nós vamos pedir a alteração das regras de acesso, ou seja, na minha opinião, de facilitação em facilitação, acabaremos a licenciar analfabetos, mas todos muito contentes porque teremos imenso sucesso, não é? Pois o problema vai ser na hora da verdade. Portanto, nós estamos aqui com problemas, não é? Em que, e note-se ainda em relação à desistência, eu queria dizer uma coisa, é tão mais surpreendente a desistência quanto, ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos, as pessoas neste momento conseguem ficar muito frequentemente nas suas primeiras opções. Porque houve um período em que era uma espécie de uma lotariazinha, não é? Pior que isso, ao concurso de professor. Eu concorria de Lisboa a Porto Alegre, não é? Era assim uma área, ia de Lisboa a Porto Alegre. Mas, e era uma lotaria absoluta, não é? E hoje em dia, até muito curioso, nós temos, e há dados sobre isso, por exemplo, dos estudantes que apresentaram a sua candidatura nesta primeira fase, 63 foram colocados na primeira opção e 90, até mais de 90, numa das 3 primeiras, que são os valores mais elevados dos últimos anos. Portanto, isto é um dado também a ter em conta. Mas aquilo que nós temos aqui é que perante esta quebra de candidaturas, e esta quebra de candidaturas não acontece de igual modo, porque em todos os cursos, porque os cursos com muita procura continuam com muita procura, portanto, e depois temos cursos com muito menos procura, uma quebra de procura muito grande, muito mais expressiva até na área dos politécnicos, e sobretudo muito dos politécnicos que estão no interior do país. Portanto, aquela habitual explicação que nós temos, que é uma das dificuldades para se aceder ao ensino superior passa muito pelo alojamento, pois é óbvio, uma pessoa vê o preço dos quartos e pensa logo como é que se consegue pagar isto, mas nos sítios onde os quartos são mais baratos, é exatamente onde o alojamento, e não apenas os quartos, as refeições, tudo, não é? Nós ainda temos uma quebra muitíssimo maior. Portanto, eu acho que temos aqui várias coisas em cima da mesa para falar sobre o ensino superior, menos atrativo, a questão das regras de acesso, o que é que está a acontecer?